Mano, eu vou ser atropelado da Maurício. Pô, eu não tava entendendo, velho. Vocês estavam tudo sumindo, mano. Eu falei, é só entrar. Entra em qualquer sala. É só entrar na sala secreta. Pera, é uma sala secreta que vocês criaram? Por isso que eu não tava vendo. Sim. Eu mandei lá no Bolinho Fofinho ainda, tipo... Eu falei, não vai chegar ninguém aqui, entrar e falar, opa, o que vocês estão fazendo? Ah, tá. E sair, entendeu? Caralho, o cara previu. Mano, o cara tem muito preparo, mano. O Nando é preparado, né? Gente, o Leco só tem 5 minutos. Tanto faz, mano. Tá, eu queria achar minha câmera, eu tô triste, mas enfim, deixa pra próxima. O que é que vai ter tópico ou é o que eu achei? Na Pra minha mim foi o que achou. É o livro inteiro, pode falar o que achou. Fala à vontade, né? Nossa, Luiz tá com a melhor visão, mano. Olha só o céu bonitão. Ó, o Luiz também bonitão, né? É louco. Tem namorada? Ele libera meu filho. Ô, gente, sacanagem. Caralho. Bom, enfim, vamos lá então. Vou repetir o que eu falei antes de todo mundo entrar aqui pro pessoal. Eu tive uma sensação, primeira coisa que eu queria falar, né? Eu tive a sensação, quando eu li o livro inteiro, que o personagem, ele, como o Luiz falou, ele é refém das próprias ideias dele. Se ele conseguisse dizer não, em algum momento, se ele falasse não, ele teria evitado muitos dos problemas que ele teve. Só que ele tem uma ideia, uma visão, e ele não consegue fugir disso. Ele tem uma visão meio porca, meio machista, meio nazista das ideias lá, meio retardado. Por exemplo, ele não tomou atitude nenhuma quando o vizinho dele, que eu esqueci o nome agora, era... Como que era? Alguma coisa assim. Raimundo. Isso. Tava espancando a amante dele lá, ele não fez absolutamente nada. E aí o cara foi lá e falou assim ainda: você pode servir de testemunha pra mim? Mentindo, tá ligado? Dizendo que ele foi enganado. Ele falou sim. Podia falar não aí, beleza. Que são os pontos importantes, né, que eu tô destacando aqui. E principalmente o ponto mais importante, né, que era a hora do mete bala quando eu te pedi. Se ele tivesse falado não, ele já não teria acontecido aquele bagulho dele ir pra cadeia e depois ter sido executado no final. Então ele era totalmente refém das próprias ideias dele. Tanto que ele foi assim até o final. E termina, né, com o pastor lá, o maluquinho lá. Reverendo lá. Reverendo. Isso. Tentando fazer uma oração pra ele, né? Tipo, era o único. Mano, basicamente lá ele era o único cara que ainda tinha alguma esperança de salvação pro autor, né? Pro protagonista. E mesmo assim ele ainda negou aquilo. E ele ficou Ai, desculpa. Eu falei que tipo, seria só no caso da salvação da alma, né? Não seria uma salvação assim de fato. Exato, era a última salvação de todas assim dele, porque tipo, naquele mundo ele já tinha sido julgado, né? E já ia ser executado. Então a próxima salvação seria a da alma dele. E nem isso ele aceitou. Porque ele já tinha o ponto de vista dele ali e aquilo era a verdade dele. Tanto que o livro termina com ele dizendo: eu vivi uma vida feliz e ainda estou feliz. Ele estava satisfeito com tudo que ele teve. Então ele foi até o final, correto ou não, né, as ideias dele, ele foi até o final crente que aquilo era o único caminho possível, entendeu? Então ele foi a pessoa mais refém de todas essas histórias, assim. E é isso que eu achei. Então, é estranho você mesmo, Lego, fala sobre essas coisas de religião e tal. Eu acho que você faria igual a ele. Exato, isso que eu ia falar agora, Tatá, isso que eu ia falar agora. Quando eu tava lendo isso, eu pensei exatamente na Tatá falando pra mim: você é a mesma coisa. Eu pensei exatamente na Tatá me falando isso. Eu falei. Porque é uma coisa que você já me falou, sua filha da puta, tá ligado? Você já me falou isso. E eu, tipo, eu concordo com a Letícia nisso. Por isso que eu falei certo ou errado. Porque era o ponto de vista dele, tá ligado?
Essa era a ideia dele sobre tudo que ele tava ali. Tem coisas que a gente bate o martelo e fala, não, você é podre. Tipo, o bagulho dele ser machista, o bagulho dele ter assassinado, etc, etc. Agora tem outras coisas que é, por exemplo, religião. Enche o saco quando alguém forçava eu ou fazer uma oração. Mano, eu já passei a vergonha de alguém ajoelhar na minha frente e falar, vou fazer uma oração pra você aqui agora. Fala, mano, que vergonha, não quero, para, tá ligado? Então, tipo, aí beleza, ponto de vista, mas tem coisas que é, de fato, você estava errado, você poderia ter evitado, você só estava refém do que você acreditava, tá ligado? Foi refém das próprias escolhas. Então, Exato. eu acho que essa parte do padre, ela é mais usada de forma, como que eu posso te dizer, pra mostrar a raiva dele porque pela primeira vez ele não tinha certeza do amanhã, porque esse negócio do Camille, ele vai muito pro viver o dia, a rotina ali, esse negócio. E, nossa, eu tenho muita coisa mal pra falar, porque eu achei muito rasa essa reflexão dele, essa filosofia do absurdo. E nessa parte eu sinto que ele coloca mais aquilo ali, ele perde o controle. É a primeira vez que ele perde o controle. O mais perto disso que ele teve foi o tiro, e o tiro ainda assim ele estava tranquilo. Foi a saída dele da zona de conforto, foi o confrontar o. Porque na vida dele precisava acontecer alguma coisa, porque senão ele ia continuar a mesma coisa. Então eu acho que foi mais um recurso de mostrar como ele estava preocupado de não saber o que é o amanhã mais. Ele saiu daquela zona padrão dele, do que ele estar revoltado com o padre falando de religião para ele em si. Tanto que, quando, não lembro se era delegado ou juiz, ou se os dois é a mesma pessoa, ele chega a debruçar na frente dele, mostrar o crucifixo, fala, não, que aqui perante Deus, você tem certeza que você não tá nem aí? E ele, na verdade, calma, fala, tô nem aí. Uhum. Então, acho que Ele podia ter narrativamente. Ele podia ter conseguido um álibi ali, um favor a mais, falando, não, eu sou assim, religioso, tô assim, refém às escolhas de Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ele se manteve fiel ao que ele acreditava, que, tipo, não era acreditar, né, em Deus. E uma outra coisa que você falou, que eu também lembrei que eu tava pensando, é que alguma coisa precisava acontecer na vida dele. Porque ele realmente parecia muito mórbido. Ele me lembrava um pouquinho o Saitama, do One Punch Man, que ele é poderoso demais, aí tudo fica sem graça pra ele. Era tipo, mano, ele tinha. Ele era medíocre. E tipo assim, eu não vou dizer que ele tinha tudo, mas ele tinha muitas coisas que muitas pessoas não saíam, tá ligado? Ele aparentava, né, ter uma estabilidade ali financeira, ele tinha uma boa companheira, ele tinha amigos, né, meio suspeitos, mas ele tinha um bagulho ali. Ela era maluca ainda assim. Eu também acho. Pô, se valoriza, né, Maria? Pelo amor de Deus, mas beleza. Aí, tipo, sempre que essas coisas iam acontecendo em volta dele, ele parecia tão ausente. Tipo, a Maria falava, você me ama? Ele falava, não sei, talvez. Tipo, nem sequer ainda assim ela quer quer casar com ele. E tipo... Essa mulher não batia bem, gente. Não derrubou até a câmera de revolta. Mano, mas ele é indiferente a tudo, né? Ele é indiferente a tudo, exato. Tipo, ela fala, você me ama? Não sei. Você quer casar comigo? Talvez, se você quiser, eu caso, não sei. Então, tipo, ele era realmente indiferente, nada afetava ele, entendeu? Então, ele fugir dessa casinha, ele falar, cala a boca, pastor de merda, eu não quero sua oração. Realmente, foge do personagem. Ele, tipo, ele deu um grito de humanidade ali. Ele pareceu mais humano. Então, um ponto que eu queria tocar, eu já até tinha comentado anteriormente lá no grupo, só que eu pude agora ter a visão completa, né? Afinal, eu terminei o livro. Mas eu conhecia já um pouco da teoria do absurdo, já tinha estudado um pouco sobre, então eu sabia do que se tratava. E lendo o livro, eu fiquei muito agoniada, porque para mim esse protagonista, ele não parecia ser absurdista, não parecia ter dentro dele a vontade, ou sei lá, a razão do absurdo. Para mim, ele parecia muito mais uma pessoa nihilista, que agia como um nihilista, e eu ficava tipo, gente, para mim, cadê o absurdo no livro? E eu realmente, isso me deixou um pouco incomodada no começo. E nessa hora que teve esse reverendo aí, para mim foi a hora que ele abraçou o absurdo. Então, pra mim, antes ele tava vivendo anestesiado, e foi nessa hora que, tipo, o absurdo entrou em ação. Tanto que uma coisa que eu queria comentar, que eu achei muito incrível, tipo, pra mim, no final, assim, esse último capítulo foi arrebatador. Foi, tipo, a melhor parte do livro, foi super filosófico, eu consegui entender mais sobre a filosofia do absurdo, que eu já conhecia, já gostava, e agora eu saio dessa leitura gostando ainda mais, e eu esqueci o que eu ia falar.
Mas é isso, tipo, lembrei, nessa hora eu senti que não era mais o protagonista falando, mas sim o filósofo por trás, né, o autor que estava falando sobre a teoria do absurdo dele, de uma forma dentro de um contexto onde as pessoas que ele estão lendo vão entender, né, sobre o que é a filosofia do absurdo. Essa questão de eu tô sentindo essa confusão, nada faz sentido, não tem por que eu entregar minha alma, mas ao mesmo tempo tem essa confusão entre o mundo e a vontade de viver. Então, para mim, foi assim o ápice da leitura ali, da filosofia do Camus, que para mim eu falo Camus, sou brasileira. Enfim, para mim foi arrebatadora aquela parte, foi muito boa mesmo, fez valer a leitura. Por isso que eu acho ela louca. Ah, então é esse o nome dele. Pensei o mesmo. De fato, criminoso, né? Uhum. 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 Eu senti a mesma coisa. Isso Léo, foi o mais legal, assim, realmente, tipo, essa filosofia nas entrelinhas, né? Que pra mim são, tipo, o devaneio ali do personagem, a forma como ele pensa também, que o autor escreve, pra mim isso foi incrível, sabe? Essa filosofia que a gente faz dentro dos devaneios e das conclusões que ele chega. Tanto que eu até separei na minha cabeça 2 trechos que pra mim foram os melhores. Aí não sei se a gente fala sobre isso depois. Léo, eu quero fazer um comentário sobre uma coisa que você fez no apontamento aí, que o momento que ele não é ele, né, assim, na sua forma, é no final do livro, né, onde ele, enfim, se expressa saindo do controle, né. E eu não lembro exatamente aonde, que eu fiz muita marcaçãozinha, mas tem um momento do livro que ele fala que ele gosta de acompanhar as coisas e ele gosta de estar no controle. E realmente o único momento de colisão que ele não tá durante o livro inteiro é esse. Porque durante todo o livro ele tá no controle, assim. Ele não tem nada assim que incomode ele. Assim, tem coisas, lógico, assim, da vida que ele não tá no controle, só que ele é indiferente. E não tem nada que incomode ele ao ponto de ele realmente não poder fazer nada. E aí, quando ele não pode fazer nada, é quando ele tá lá dentro da cela se fudendo e vendo que ele foi julgado como culpado. E aí é o momento que realmente ele não tem controle nenhum ali. Eu ele concordo. sai. Eu acho que é por isso, justamente por isso que ele se descontrola. Então, eu tenho um negócio que eu também pensei, que era, ele ainda sentiu um pouquinho de carência de alguma coisa, tá ligado? No final. Que acho que a última frase de todas mesmo, é ele falando que a única coisa que ele podia melhorar, né, deixar ele mais satisfeito naquele momento, era inibir um pouquinho, né, diminuir um pouquinho da solidão dele, sendo recebido no dia da execução dele com um público que odiasse muito ele, tá ligado? Então, tipo, ele ainda tinha um pequeno desejo ali, ele ainda demonstrou interesse em algo, tá ligado? Que foi uma coisa muito difícil que teve ao longo do livro, sabe? Uhum. Eu acho gente, eu sou meio ruim de falar, eu já dou meus 6 centavos ali. Eu acho, assim, pelo que eu li, eu fiquei esperando que talvez contasse, tipo assim, uma origem dessa raiva do porquê ele tem esse sentimento de indiferença, tá ligado? Só que o livro não conta, tá ligado? Meio que já parte de um ponto de que ele é assim e a gente tem que aceitar. Então, pra mim, parece que
é uma coisa datada, querendo explicar um senso comum, talvez ali do período, ou, né, eu acredito até que dá para até traçar um paralelo com os dias atuais e, assim, para mim, ele tem muito uma característica do que hoje a gente vê como um red pill, tá ligado? Uma pessoa que, tipo assim, ele acha que ele tá acima da carne, tá ligado? Tem os pensionistas, que são as pessoas que só, né, que, tipo assim, que ele é contribuinte, e tem a pessoa que é pensionista, que tá recebendo a contribuição, então, tipo, tem toda essa questão, tipo, que meio que ele, assim, se embasa pra ter um preconceito, tá ligado? E aí, assim, pra mim, assim, não fica claro se aquilo é algo dele, tipo assim, uma psicopatia mesmo, ou se eu acredito que não, porque não conta a história, né, da origem daquele sofrimento todo, né, só questões, assim, naturais mesmo, da perda da mãe, coisas que, né, tipo assim, coisas comuns do cotidiano. Então, pra mim, eu acho que é só, tipo, um registro temporal, inclusive, de, tipo assim, pensar que em 1947, tipo assim, já existia esse sentimento. E as pessoas já estavam, tipo assim, indagando aquilo, querendo entender. Eu acho que, assim, como o Nando tinha falado também, que ele aborda, tipo, de um jeito, eu acho que datado até, porque hoje em dia eu acho que dá até pra você entender melhor essas frustrações, tá ligado? E trabalhar melhor, tipo, né, tipo, e tentar explicar também, né? Aí, pra mim, só parecia que ele era uma pessoa que foi seguindo, né, tipo assim, começou de um ponto que ele começou a se sentir angustiado e uma coisa foi levando a outra, até o momento que ele achou razoável, tipo, tá ligado? Realmente, tipo, tá ligado? Subjugar a vida de outra pessoa, tipo, que é um árabe, inclusive, que é o estrangeiro, né? Porque nessa hora que eu entendi a questão do estrangeiro em si, né? Tipo, pra mim era o que eu tinha visto no epílogo, né? Que falava que é o estrangeiro, na verdade, é em relação ao sentimento estranho, né? Tipo, e aí eu tava lendo com esse sentido, né? Mas aí ele, tipo, no final, amarra, né, com essa questão da agressão ao estrangeiro também, tipo, sendo que ele, né, de um jeito filosófico, também é um estrangeiro. Né? Tipo, não lembro direito no começo como que é, mas ele tem, tipo, umas questões de com quem é pariense também, ficar, tipo, destacando as características étnicas das pessoas, né? Tipo, essa parte do estrangeiro, eu acho que foge um pouco disso, porque é como o epílogo diz mesmo. O estrangeiro é ele ali, não por causa de nacionalidades, por causa da palavra do latim mesmo, do estranho, porque ele é um estranho dentro de si, dentro da realidade. E o melhor desse livro pra mim é o título, porque de resto rasga tudo de joga fora. Eu detestei de verdade. E deixa eu só fazer uns apontamentos aqui, essa parte do estrangeiro. Tem um contexto também político, porque ele não vivia na França, né? Ele vivia na Argélia, que na época era uma colônia da França. Exatamente. E os árabes eram os nativos do lugar, e mesmo assim ele trata os árabes com maior indiferença, sinto até um ar meio xenofóbico. Eu sinto a escrita muito datada por causa de coisas diferentes do Guilherme, mas eu sinto também essa escrita datada, apesar dela ser fácil de ler, a escrita é boa. É muito datado, porque se você der para qualquer pessoa hoje esse livro fora de qualquer contexto, fora de qualquer coisa que fala que o Meursault é uma personificação dessa filosofia do absurdo, dessa aceitação da vida sem valor, que não tem sentido e piriri pororó, a pessoa acaba achando que é um livro sobre psicopata, que é uma coisa de indiferença. E não é sobre isso. Ele, em momento nenhum, ele leva para esse lado para falar que o cara tem algum transtorno, alguma coisa, justamente para não ter essa confusão. Ele é ali para. Então eu acho que quando você vai ler, você já tem que descartar tudo essa parte. Você pode sim fazer uma interpretação pessoal do personagem, ver de uma outra forma, mas eu acho que ele não foi escrito para ser lido assim. E isso que a Letícia falou também, que mérito do livro é de ficar para quem tá lendo, para interpretação depois, é uma das coisas que, nossa, me deixou puto nesse livro, porque o Elton tá aqui, o Elton tá de prova, ele era da minha sala, o Guilherme também, a Tatá, ela era certinha, ela não pegava isso. Mas quando o professor de filosofia passava pra gente redação de coisa que eu não sabia o assunto, eu falava, eu vou jogar para ele e vou ganhar nota. Então eu escrevia qualquer coisa que desse dúvida do professor, que o professor falasse, mas então o Fernando... E eu ganhava nota, eu escrevia de qualquer jeito. Nossa, que ódio disso, gente. Teve uma vez no ensino É um médio trauma do que... menino, ele tá revivendo o trauma dele lendo livro.
Teve uma vez que no ensino médio eu usei a mesma estratégia. O campus estava até apresentando em grupo comigo lá. Eu apresentei, falei merda lá, joguei pro professor, aí ficou eu e o professor discutindo lá e no final ganhamos nota. Minhas redações de filosofia assim, era isso. Eu jogava pro professor e falava, filosofia. Então, puxando um pouco pro lado do Guilherme, ele citou sobre a mãe. Eu percebi logo no início que essa questão dele ser um pouco indiferente, de ele ser um pouco frio, já vem da mãe. Por quê? Porque ele fala várias vezes no livro que ele e a mãe dele combinaram que não faziam sentido conviver juntos. Então é uma coisa que vem lá de trás, vem lá do início. A partir desse começo, eu percebi, opa, tem alguma coisa errada aqui. O cara não se sente confortável perto da mãe, sente que não tem sentido ficar perto da mãe e deixa ela no asilo e não visita ela, não sabe nem a idade dela. Perguntavam a idade dela, ele não sabia dizer. Então é uma relação que já era distante e por algum motivo, talvez alguma coisa do passado, não sei o que aconteceu, isso foi desencadeando outras coisas no futuro e que acabou acarretando em tudo que aconteceu na vida dele. Sobre o julgamento. Eu vejo uma profissão, mas todo mundo Pirata. Então, assim, eu tava com a perspectiva, assim, de início, né? De que, nossa, cabe mais a interpretação e tal, mas aí, depois, me aprofundando um pouco mais, eu fui bem pra linha que a Letícia colocou, assim, sabe? De que tem... Eu senti que é uma parada que ele estava sentindo e ele quis transparecer no livro. Eu acho que essa parada de ficar a interpretação fica mais ao acaso, mas eu acho que eu acho que o que ele tentou, assim, que eu senti, assim, pesquisando mais sobre a vida do autor, foi que ele queria transparecer o sentimento que ele estava tendo no momento. Aí, eu vou me estender um pouquinho, mas eu acho que vai ser interessante. O Camus, ele nasceu em 1913, né, lá na colônia da França, na Argélia, e ele era engajado politicamente, como o Nando colocou, né. Então, com 23 anos, em 35, ele entrou brevemente no Partido Comunista da França. Ele ficou mais ou menos um ano e tanto. Ele não passou por muito tempo lá. E aí, em 1936, teve o maio-junho, né, de 36, que foi um momento em que a Frente Popular, né, ali estava com bastante greve, bastante luta, né, ativa, e conseguiu umas conquistas bem relevantes, assim, para a época ainda. Por exemplo, as horas, né, de trabalho foram de 48 para 40, eles conseguiram 2 semanas de férias remuneradas garantidas no ano, que não tinham. Então foi teve aumento, né, de salário, e então foi assim, um momento
muito bom, assim, né, para os trabalhadores em gerais, mas para os colonizados, né, para os trabalhadores franceses, no caso, né, porque para os colonizados, né, enfim, não era exatamente a mesma coisa, né, por mais que de tabela eles se beneficiavam ali para certas questões, ainda existia muita desigualdade entre os colonos e os colonizados. Então, o próprio Camus, né, quando ele estava escrevendo, em 36, para o jornal, era um diário de esquerda que ele escrevia, que era um jornal praticamente na época ali, ele coloca que os trabalhadores eles receberam um aumento, mas os trabalhadores argelinos receberam mais. Os trabalhadores colonizados receberam aumento, mas os trabalhadores, no caso colonos, que seriam os franceses, né, receberam um aumento maior. E aí, tipo assim, ao mesmo tempo, é esquisito, porque ele meio que, com o tempo, ele foi defendendo cada vez mais a colonização. Isso é muito esquisito, assim, que eu fui observando a história dele. Se vocês precisarem colocar algum ponto, enfim, falar, é que eu tô me estendendo bem aqui, né? Não, pode falar. Mas, basicamente, né, tipo assim, na época ali, né, ele colocou ele colocou essa questão, mas, tipo assim, os argelinos, eles ganhavam, né, tipo, era 2,30, né, aí era a moeda lá, na época, não sei se é a mesma ou não, por hora, e os colonos ganhavam, tipo, 7 e tanto. E, tipo assim, pra ele isso tava tudo bem, sabe, essa desigualdade. Ele só bateu, tipo assim, na tecla do, por que eles não tiveram o mesmo nível de aumento, né, mas não na desigualdade salarial pra ele, tipo, ele tratava aquilo como normal. Então, assim, desde o começo, assim, que ele era mais novo, ele tinha uns papos meio estranhos, assim, em relação a como ele lidava, mesmo ele sendo colonizado, ele dali, né, ele sendo um colonizado, da forma como ele lidava, assim, ele tentava fazer, tipo, assim, meio que um equilíbrio, assim, ele era, por isso que ele é muito tratado como humanista, né, então o pessoal vê muito ele como humanista, mas, assim, ele tem umas contradições bem esquisitas, assim, né. Cheguei. Assim, na verdade, é porque justamente, né, isso aí foi um pouco depois, na verdade, né. Dá pra chegar lá, mas foi um pouco depois. No caso, isso aconteceu justamente por causa das declarações que foram se tornando cada vez mais bizarras dele em relação à colonização, sabe? E aí o pessoal, ninguém abraçou essa ideia dele, assim. Mas aí, por exemplo, ele teve essa questão, né? E aí, tipo assim, a colônia, ela começou em 830, né? E aí, em 870, né? Desculpa. Em 870, né? Os colonos, eles, tipo, assumiram ali, né? A Argélia francesa e tal. E aí, tipo, tinha, né? Umas leis bizarras. Tinha o Código Indígena, que era, tipo... Mano... escravizados argelinos, né? Não tinha proteção legal, enfim. É só direito para colono e tal. E porque os colonos estavam lá e ao mesmo tempo não estavam colonizados. E aí, tipo, tinha revolta, né? Enfim, tinha massacre, tinha tudo isso aí, era meio que rotineiro, assim, da época, né? E aí, lógico, que ele era, tipo assim, como ele era um colonizado, ele era, por mais que ele tinha essas coisas esquisitas, mas ao mesmo tempo ele queria a coisa boa pro povo colonizado ao mesmo tempo, tá ligado? Ele queria melhoras, então ele defendia algumas reformas e tal. E aí ele chegou a escrever em 37, logo depois, né? Melhora, mas não muito. Era literalmente isso, tá ligado? Ele ficava tipo, a gente tem que melhorar um pouquinho, mas, pô, não precisa, né, acabar com os colonos. Era tipo assim, tá tudo bem a gente ser colonizado, desde que melhore mais um pouquinho. Era meio esquisito, assim. E aí, tipo assim, em 37, teve um projeto, né, que foi escrito assim, né, que era basicamente dar
dar mais direito às elites da Argélia, tá ligado? E aí, tipo assim, ele acreditava que, dando direito mais elites se a gente lutar pelos direitos das elites das Argélias, tipo, a gente vai meio que, eles vão meio que estar do nosso lado, assim, e aí vai ajudar aqui nós que somos colonizados, que somos pobres fudidos, tá ligado? E aí, mano, é uma tática bem bizarra, assim, né? Bem errada, porque, porra, isso aí, no caso, até um cara que ele era do nacionalismo argelino, né, um dos fundadores, porque lá tinha a MTA, se não me engano, esqueci o nome da sigla, mas era que defendia o nacionalismo argentino, tá ligado? Um dos caras que era à frente disso, ele virou argelino. Ele rejeitou esse projeto e, tipo, ele falou que era uma jogada clássica, tipo assim, né, de cartilha colonial, e que, mano, que a elite argelina, ela basicamente, tipo, ia ficar em dívida com os colonos, tá ligado? E meio que ia ficar essa relação entre eles ali, e, mano, os caras iam continuar se ferrando. Ele colocou esse contraponto, né, mas mesmo assim, tipo, ele escreveu esse projeto, né, ele participou, na verdade, desse projeto, não foi só ele, e, mano, o projeto, e assim, né, na época, é tão bizarro que isso aí mesmo meio que favorecendo ali, né, de certa forma, não quebrando todo o status quo da parada ali, o negócio foi amplamente negado, assim, porque os caras, os colonos, né, ali da Argélia, a maioria falou que das cidades falou que ia renunciar, assim, enfim. E aí, basicamente, o negócio foi descartado, assim, e aí ele foi entrando em frustração, assim, né, tipo, porque o maluco, ele tipo assim, ele ia fazendo umas paradas, e aí, tudo ia dando errado, assim, e aí, tipo, ele meio que deu uma afastada, né, depois desse rolê, ele meio que deu um desânimo, assim, de política, e aí ele voltou em 39, escrevendo artigos, né, das viagens que ele fez, assim, né, enfim. Ele era jornalista, né, se eu não me engano. Exato, Em 36 ele escrevia para esse diário de esquerda, que era um jornal de esquerda, e aí ele depois, né, ele parou de escrever para esse jornal de esquerda, ele escreveu esse projeto onde ele se frustrou, e aí ele foi, 2 anos depois, em 39, ele começou a escrever artigo novamente para um outro jornal, que era, tipo assim, do amigo dele lá, na época e tal, que tinha alguma relevância, e, tipo, esse jornal, ele tipo, começou a dar uma circulada até que interessante, e aí, por causa desse jornal ter dado uma circulada interessante, os caras viram que, tipo assim, isso aqui pode levar em alguma coisa, por mais que não tenha levado em nada ainda, e eles falaram para cortar o jornal, tipo, os colonos, né? E aí cortou o jornal, e aí ele se frustrou de novo, tá ligado? Então, tipo assim, ele tentava fazer, tipo assim, ele tinha umas ideias meio esquisitas em relação a como a tática, né? Mas ao mesmo tempo, tipo assim, tudo que ele tentava, né, das ideias que ele tinha, que seriam ideias boas, e influências boas, da parte boa que ele tentava ali, que era interessante até, tudo, tipo assim, dava errado, tá ligado? E aí, tipo, e aí, tipo assim, tava dando tudo errado, tipo assim, tá ligado? Na vida dele durante esse contratempo. E, como se não fosse suficiente, né? Tipo assim, ele terminou o primeiro... Salve. Ele terminou o relacionamento, né? Tipo, o primeiro casamento dele, que era cheio de chumbo trocado ali, tá ligado? Por causa de traição. Só que aí, quando foi a mulher que traiu, aí não dava, né? Aí ele tinha que terminar, né? Aí não, né? Ele podia, mas assim, a mulher não dá, né? Limite, né? E aí, tipo assim, pra além disso, tipo assim, a carreira universitária dele, tipo... Mas isso foi antes dele se mudar pra França, né? E tal. Porque acho que esse na verdade, foi meio que durante. Isso, exatamente. Aí, tipo assim, Aí, tipo, teve, né, o rompimento do casamento dele, e aí, tipo, ele não conseguia lecionar também por causa que ele tinha problema de saúde, então, tipo, mano, nada tava dando certo, e isso em 39, né, pra 40 e tal, e aí foi publicado em 42, né, o livro, assim, e aí, tipo assim, o que eu senti é que foi tipo assim, tudo foi dando errado, assim, ele começou, acho que ele teve esse sentimento de indiferença, assim, porque nada que ele fazia dava certo, assim, para além da literatura, né? Então,
na verdade, a literatura também não tinha dado certo ainda, né? Tanto que o romance dele, ele tinha, assim, algum reconhecimento, mas era menor, mas o reconhecimento maior que ele teve depois foi com o Estrangeiro mesmo. Eu acho um pouco contraditório, na verdade, essa reflexão que está fazendo, mas logo a gente fala sobre isso. Perfeito. E assim, eu senti que, tipo assim, como nesse tempo, né, atrás aí, tudo que ele foi fazendo foi dando errado, eu sinto que quando ele escreveu a parada, tipo, que foi publicada em 42, tipo, ele só tava meio que, tipo, como a Letícia colocou, trazendo algumas características do que ele tava sentindo, mas lógico, não totalmente, né, sobre... Eu acho que tinha um forte sentimento de frustração da parte dele, assim, e que esse forte sentimento de frustração fez ele criar esse personagem que era totalmente indiferente ao mundo, assim, sabe? No geral. Eu acho que provavelmente ele estava sentindo mesmo, mas que ele ainda talvez tentasse existir por conta da ideologia dele, até talvez. Mas eu acho que estava errado, né? Eu acho que para mim não faz muito sentido, porque a questão de ser desse ramo da filosofia, para mim, é um pouco contrário a essa ideia de sentir com impacto essas causalidades da vida, vamos colocar assim, de uma forma mais generalizada. Por isso que para mim não faz muito sentido, porque a filosofia dele não é sobre realmente se impactar com isso, mas sofrer por essa desconexão e falta de sentido na minha interpretação. Mas eu acho que foi muito do que a Letícia colocou também, assim, porque ele não fala o que é a filosofia dele, né? Ele só escreveu, assim, os livros. Não, a filosofia dele tá ali, né? Vai da gente. Então, mais ele personifica ela com o Meursault. Eu acho que assim, mano, eu acho que ele fala da filosofia dele através do personagem. Fica assim a filosofia pra gente. Não a filosofia, eu acho que a interpretação, né, de tudo que tá acontecendo fica pra gente, mas ela tá ali, sabe? Não acho que é uma interpretação livre. Eu acho que ele sabe muito bem o que ele tá querendo comunicar. E ele usa, tipo, esses personagens e esse contexto todo para passar uma mensagem que, na minha opinião, ele consegue passar no final do livro. Eu acho, mano, que a crítica, tipo, essa crítica mais comunista, por assim dizer, faz sentido por conta do começo do livro, que o chefe dele fica bravo por ele, e ele ainda diz assim, mas eu vou fazer o quê, tá ligado? Pra mim já demonstra que, assim, ele entende a estrutura, tá ligado, de tudo, assim, como aquilo que talvez esteja deixando ele daquele jeito, tá ligado? Eu acho que, tipo assim, nesse ponto, eu acho que ele coloca, tipo assim, um insightzinho ali de que, tipo, sim, tipo assim, ele entende a conexão do que a política, ou sei lá o que for, o contexto histórico, temporal, faz com o sentimento dele, assim, possivelmente com outras pessoas também. Eu acho que nesse ponto, sim, ele, pra mim, pelo menos, pareceu um insightzinho, tipo assim, ó, tá ligado? A gente tá falando sobre isso também. E tem um detalhe também que eu acho que é interessante, que é tipo assim, quando ele escreveu assim, ele não era um filósofo e nem pretendia ser, né? Foi tipo... Ele foi escrevendo suas obras e aí depois, né? Também não é formado nessas ele coisas. Foi reconhecido, suas obras eram suas... Mas então... nessa época ninguém era, né? Ninguém era. Filosofia? Sim. Eu acho. Não vou afirmar, mas eu acho que não. Eu sei que ele era amiguinho de Sartre, que é da mesma época. Mais ou menos. Enfim, eles começaram amiguinhos, depois eles começaram a... Tem amiguinhos que eu falo, tipo assim, se trombaram, não que são... Eu acho que se o Sartre tá contra ele, eu tô do lado do Sartre, mesmo conhecendo nada. Eu também tô do lado do Sartre. Não consigo ficar do lado de Sartre. Concordo. Nossa, Tata, aí... Já isso aí. Sim. Só, assim, mas então, ele não pretendia virar filósofo, né? Ele pretendia lecionar, né? Ele pretendia dar aula de filosofia, né? Tipo, e aí o... Vamos ver no que dá. Sim.
Então, pelo que eu vi, escritor ele sempre foi, e aí, tipo, as escritas jornalísticas dele começaram, tipo, na vida política dele, foi com 23 anos, né, que foi no jornal, inclusive era o Argel Republicano, né, que Argel Republicano, e aí, tipo assim, aí ele já escrevia, e aí ele escreveu O Estrangeiro por volta aí, né, um pouco antes do 42, né, foi quando... Uma coisa que eu falei pra Lele, que ele falou pra mim, tipo, e a gente não combinou de falar, é que a gente teve a mesma percepção, é que ele é um ótimo escritor. A escrita dele é muito boa. Eu gostei muito. É instigante, né? E foi o que me prendeu, assim, na leitura, foi a escrita dele. Eu lembro até que eu fui falar pra Lele, e a Lele falou, tipo, a mesma coisa. Eu acho que ele sabe escrever, porque, assim, eu que só tenho a reclamar, eu que achei o livro extremamente chato, eu consegui ler muito rápido. Então, não, mas eu não falei sobre ele é bom. Sim, mas fala, tipo, de forma geral, assim, da escrita, sabe? Agora, instigado, pelo amor de Deus, teve um capítulo que era um Backstreet Boys com eles na praia. Uma fanfic do caralho. Vamos aproveitar. Mas eu achei a escrita dele super fluida também, mano. Não, pode. Eu tô jantando, pode continuar aí, pode. Mano, tipo, mas eu queria falar um pouco, era sobre o julgamento, assim. Eu ia falar sobre esse ponto que acabou ficando em aberto, que eu acho que outra coisa que o Camus ele traz pro livro é a crítica, né, como o julgamento da sociedade é feito em cima do indivíduo, porque em muitos momentos do julgamento dele, ele estava sendo julgado mais pelas atitudes que ele teve em relação ao enterro da mãe dele do que pelo crime em si. Sim, ele foi julgado por algo que não era um crime, né? Foi julgado por um crime que ele não cometeu. Ele foi julgado com base na moralidade da época e não por seus atos, né? Exatamente. Se ele orientou ele a ser ou não ser. Eu fiquei perdido no final. Até porque eles não conseguiam encontrar o porquê ele fez isso. Ele mesmo não sabia dizer o porquê. Por causa do sol. Super entendível. E tipo assim, exato. Uma coisa, eu até conversei com a Lê que esse julgamento me lembrou muito um filme chamado Anatomia de uma Queda, que o filme ele tem algumas semelhanças em referentes ao julgamento, porque ambos os personagens no filme são julgados pelas atitudes alheias ao crime e não ao crime em si. E o filme inteiro, tipo assim, no caso do filme, né, a pessoa não cometeu o crime, ou cometeu, né, tipo, fica em aberto, e no caso do livro você sabe que ele puxou o gatilho 5 vezes. Então, tipo assim, ele claramente cometeu um crime, só que muitas vezes o julgamento era mais a moralidade do fato dele ter, tipo, enterrado a mãe dele em um dia, e no outro dia tá saindo com a Marie e indo ver filme de comédia, tipo, e a galera ficou abismada por causa disso. Tipo, o fato dele ter descido 5 balaços no maluco, foda-se, né? Agora o fato dele ter enterrado a mãe dele num dia e ido no cinema no outro dia, puta, aí é foda. Aí é foda. Puta, aí o cara passou dos limites. Porque o cara era um árabe, entende? Passou dos limites aí. Mano, e é tipo, isso me deixou muito incomodado. E ele mesmo fica incomodado com isso. Em vários momentos ele fica, mano, por que esses caras, tipo, não me julgam pelo crime? Estão me julgando pela forma como eu enterrei minha mãe, mano. Tipo, ele em nenhum momento nega o crime dele. Só que ele fica se questionando, mano, por que eles estão julgando isso e não o que eu fiz, mano? E outra coisa, depois, durante o livro, só tem 2 momentos em que eu percebi que ele se alterava de certa forma. A primeira, que é uma alteração, mas ele se altera mais de boa, porque ele ainda sente que tá no controle da situação, que é quando o delegado tá interrogando ele, o delegado começa a apontar a cruz na cara dele, fala pra ele aceitar Deus, e ele fala, mano, não, velho, e tipo, ele se incomoda, chega num ponto em que ele tipo, como é um diário, né, a gente vê o pensamento dele. Ele fala que ele se incomoda, mas ele não sai do controle. E quando o reverendo vai conversar com ele no final do livro, é quando ele de fato perde o controle, porque o reverendo também ele é mais persuasivo do que o delegado. O reverendo, ele vem com uma argumentação mais forte, um entendimento da situação diferente do delegado, que o delegado só queria que a todo custo ele aceitasse, e o reverendo começa a questionar coisas que faz o Meursault
sair da zona de conforto dele. Porque na linha absurdista, uma das 3 saídas que o Camus sugere é: ou você nega o absurdo, e que seria a pessoa que tira a própria vida, ou você aceita sentido na vida através da religião, ou você abraça o absurdo e vive como tipo, aceita que a vida não tem sentido, e é isso aí, tá ligado? Vive sua vida. E o Meursault é claramente um extremo do último caso. Ele, tipo, é um extremo, tanto é que essa forma de viver a vida ao extremo levou à morte dele, que foi a condenação e tudo mais. E quando o reverendo tira ele dessa zona de conforto e vem com argumentos que potencialmente poderiam fazer ele acreditar em Deus, seria fazer ele rejeitar a visão que ele tem da vida dele. Seria fazer ele aceitar que a vida tem um sentido. O que pra ele tiraria todo o significado, tipo, tudo que ele fez seria, tipo, inútil se ele aceita que a vida dele tem sentido. E aí é por isso que eu sinto que ele se altera e fica, tipo, extremamente perturbado e sai xingando o cara, os guardas têm que até segurar ele, porque é o momento em que ele treme, pô. Ele é confrontado, e ele, sendo um personagem que não gosta de não estar no controle, fica puto da vida com isso. Tipo, eu acho que essa parte, tipo, esse capítulo é o ponto alto do livro. Tipo assim, caralho. Total. Mano, nossa, é muito bom. Sim, é arrebatador. E eu acho que, tipo, é um livro que ele faz, tipo assim, ele me fez ter vontade de continuar lendo, porque ele é um personagem instigante. Tipo, o nome O Estrangeiro, na minha concepção, é porque ele é, tipo assim, aos olhos de todo mundo que tá ali, inclusive aos nossos, ele é um estrangeiro. Ele, tipo, a forma como ele vê a vida é diferente de todo mundo. Tanto é que no julgamento... Vida, né? Exatamente. Tanto é que no julgamento ele é julgado pela forma como ele vive a vida e não pelo crime. Ele é um estrangeiro ali. Tipo, ele é o diferente. E tipo, eu fiquei instigado pela forma como ele pensava, pela forma como ele levava a vida, e eu queria entender, tipo, o porquê, mano. Tipo assim, eu queria entender o lado dele, tipo... Mano, doideira, tá ligado? Esse foi o pensamento que me guiou até o final do livro. E aí você vai entendendo. Tipo, por exemplo, falei que ele é um extremo da forma de pensar absurdista. Eu já acho que a gente tem um exemplo absurdista no livro também, que não é um extremo, que é a Marie. A Marie claramente pensa igual ele, só que ela não é extremista igual ele. Tanto é que na hora que ela pergunta se ele ama ela e se ele casar se ele ama ela, ele fala que não. E pra ela tá de boa. O que mostra que ela também pensa assim. Uhum. O que corrobora com o que eu falei, que ela é maluca também. Ela é também, ela é claramente, né, cara da casinha. É claro que ela é. Ele demonstrou todos os red flags, black flags praticamente, né? E essa mulher ainda continuou com ele. Ela era outra nos primeiros... O momento mais feliz que ela apareceu quando ele tava preso. Ela ficou tipo, mano, cara, meu marido é eu vou... Eu gostei muito do último capítulo também, mas eu tenho um ponto específico que pra mim foi o ponto alto do livro, que eu estava lendo assim no trampo, e aí eu comecei a rachar o bico e eu não consegui parar, velho. Que é a cena que, mano, ele foi preso, né? Aí ele tá contando, né? O primeiro dia de prisão dele, que inicialmente ele foi preso junto com uma galera, e aí ele olha e vê que todo mundo é árabe, aí os caras perguntam, que tu fez, mano? E os caras tá rindo dele, e aí ele, eu matei um árabe, aí os caras ficam tudo quieto, mano. Também! Tu matou um árabe, vem cá. Mano, é impossível o cara não ser indiferente, né, velho? Depois dessa aí, mano. Uma parada da prisão dele, que eu lembrei agora, que é interessante, é que ele tem um momento em que, tipo, mano, ele leva a vida dele tão no foda-se, é tão absurdo, que enquanto ele tá preso, ele chega à conclusão que a pessoa que viveu um dia em liberdade tem memórias o suficiente e maneiras o suficiente de se entreter por, tipo, a vida inteira na prisão, mano. Nossa, eu achei essa parte muito legal. Eu achei isso tão Pablo Marçal. Nossa, eu achei muito interessante essa parte. Foi uma das partes assim que eu achei mais legal. Acho que a partir do momento que ele vai preso, acho que o livro melhora assim 1000 vezes na minha visão. E outra parte também que... Ô, Nandolo, metaliza uma Ferrari aí pra você ter uma Ferrari, mano.
Outra parte que eu achei também que foi muito legal, assim, que eu li, foi durante a segunda parte do julgamento, que ele tava sendo julgado, e aí ele tá, tipo assim, com a cabeça em outro lugar, não tá nem entendendo o que tá acontecendo no julgamento, falou que o advogado tá falando pra caramba, e aí ele começa a pensar na vida lá fora, que ele escuta o carrinho de sorvete, algo do tipo, aí ele reflete da seguinte... Aí, ó, só não consegue quem não mentaliza. Ele se sente, tipo, nossa, que saudade de uma vida que já não me pertence mais. E eu achei também muito incrível, assim, essa passagem. Tipo, isso é um ciclo, sabe? Acho que na vida de todo mundo. Não de uma forma extrema, assim, num julgamento, mas, enfim, eu achei muito interessante também. Uma coisa que eu posso falar aqui, por mais que o final, né, do julgamento seja o ápice e tal, falar pra vocês que o capítulo que mais me deu sentidos, que eu senti sentimentos, foi na parte lá do vizinho, do Raymond. Sentimentos de ódio, né? Não, também, o do cachorro também. Mas o que ele bate na mulher. Foi esse momento eu fiquei muito puto, velho. Esse foi o que eu mais senti também, eu acho. O finalzinho da minha anotação. E daí, várias vezes, porque, mano, eu não entendi uma coisa errada. Tipo, mano, foi muito rápido, assim, tipo, parece que foi uns 2, 3 parágrafos e explicou, tipo, um bagulho mó absurdo. Pum, Exato. Não, e o final da minha anotação desse capítulo foi pau no cu do Raymond, pau no cu do vizinho, pau no cu do protagonista. E pau no cu do Camus também, velho. Nossa, velho. Sabe qual que é a parada? Tipo assim, o que ele faz nesse capítulo é claramente arrombado. Só que, tipo, eu acho que pelo personagem, se fosse literalmente o contrário, se fosse a mulher pedindo pra ele ir de testemunha contra o vizinho, ele ia topar também. Ele ia virar e falar, ok, vamos. Sim, ele é muito, assim, anestesiado da vida, sabe? Não sente exatamente. nada. Por isso que eu acho que ele não é absurdista, porque pra mim o absurdo tá no conflito. Ele é movido pelo tesão, sim. Ele só aceitou ir com o cara porque ele queria pegar o cara também. Ele só não sabia ainda. Ele sabia, a parte do julgamento, quando eu não lembro se é o advogado dele ou alguém fala alguma coisa, ele olha e fala, caralho, é a primeira vez que fiquei com vontade de beijar um homem. Não, mas esse aí, ele não fala. Ele não fala pro vizinho isso, pô. Ele fala acho que pro Celeste, que é o. Tá dando meu horário. Eu queria ver se tem alguma conclusão pra eu poder sair, porque já tá dando meu horário. Não, eu abri um bloquinho de nota hoje, tá tudo desorganizado, porque eu juro que eu tava marcando no livro, mas no final eu fiquei tão puto com esse livro que eu apaguei tudo. Eu fiquei revoltado, falei, eu não vou ter isso no meu Kindle. Aí, assim, o que eu peguei motivos do eu não gostar? Existem as coisas assim que a gente já discutiu mais por cima, por exemplo, as coisas. E outra coisa, eu tenho aqui que reclamar das testemunhas que estavam no julgamento, porque foi todo mundo despreparado, não sabia falar nada sobre ele. Não sabia falar nada. Mano, parecia que era o julgamento ontem pra saber falar objection. Tava todo mundo despreparado ali. Falou, ele dormiu no funeral da mãe dele. Mas agora, voltando um pouco mais sério. Isso que a Letícia falou, que ele estudou filosofia, e assim, digo isso importante porque um grande pensador de uma filosofia parecida disso do século 1819, né? Do século XIX, foi Nietzsche. Porque Nietzsche, ele tinha muito disso, porém, eu sinto que o Camus foi quem leu Nietzsche e não entendeu. E por isso jogou tudo pela metade. Sim, ele leva para esse problema de ser niilista passivo, que é o que o Nietzsche condena. Porque enquanto o Camus ele coloca esse, tem que viver apesar do absurdo, porque não vence ele, não resolve, só encarar. O Nietzsche, ele cria assim uma coisa a vida não tem sentido, e por isso a gente precisa dar uma para ela, porque acabou. Sabe, então Nietzsche tem muito de afirmar a vida como ela é, assim como o Camus, porém o Nietzsche tem essa vontade de potência. Ele tem uma afirmação total da existência, inclusive do sofrimento. O sofrimento, ele tá ali para que a gente valorize coisas boas. Então, o Camus, ele vê o perigo na criação de valores absolutos, e o Nietzsche, ele vê o perigo em criar nada, porque eu falei que joga para esse perigo do niilismo passivo. E
E eu acho isso até problemático do livro, porque esse conformismo do Camus, ele acaba se transparecendo, ele acaba parecendo que isso é lucidez, quando não é. Ele só Exatamente. Exatamente. Essa aceitação ela não faz parte do absurdismo, faz parte do niilismo. Exatamente. Uhum. Então, eu fiquei muito revoltada. Eu fiquei extremamente revoltada com esse livro. Pessoal, é um erro interpretar o personagem como um absurdista do começo ao fim. Sabe por que eu acho que não é uma crítica em si? Porque ele também foi quem morreu. O Camus foi quem escreveu o mito de Sísifo, não o conto grego original, mas a releitura dele, que aí sim eu acho que ele brilhou um pouco mais. Eu dei uma pesquisada nisso nesse tempo que eu já tinha terminado o livro, porque eu fiquei inconformado que era só isso. Mas no mito de Sísifo ele cria uma coisa ali legal, que ele dá uma humanidade para a história, mas ao mesmo tempo ele leva para esse mesmo caminho e ignora os pontos que o negócio do Sísifo era uma punição, porque o cara tentou enganar os deuses, e assim, ele tira todo ali o debate moral. Então ele acaba o que eu sinto é que ele romantizou a impotência, sabe? Parece um negócio de autoajuda existencial. Aí... É meio bizarro mesmo. Eu também achei bem zoadinho. Eu achei zoado também, só que eu não acho que ele fala isso como algo positivo. Ele normaliza o absurdo de uma forma preguiçosa. Ele tira tudo. Eu realmente não tive essa interpretação. Concordo, velho. Eu acho que, tipo assim, que é canônico esse pensamento dele, mano. Eu senti que, tipo assim, é pessoal, mas também, assim, não tô como eu sabia. É pessoal, ele tava muito... Mano, é de verdade. Eu odeio o Camus igual eu odeio o Marcel, de verdade, velho. Você vai se... tipo assim, mano, é lógico que o Marcel é um extremo, né? Mas você vai vendo a história, assim, do Camus, velho. É muita coisa bizarra, esquisita, é muita conformidade com coisa que não, tipo, que não deveria, assim, tá ligado? É muito estranho, velho. É muito estranho. Beijinhos pra vocês. Tchau. Falou. Aí a gente combina, vocês mandam lá no grupo como que vai ser os esquemas da próxima leitura, beleza? Beleza. Em resumo, gostei muito do livro. O final é Absolute Cinema. Nota. Deixa eu anotar a nota de vocês aqui. Nota. Eu realmente gostei muito do final. De 0 a 10. Foi 0 a 10. Muito bom. Eu daria nota 8, tiraria 2 pontos pela história xoxa, mas ainda assim a leitura vale a pena. Na minha opinião, eu indicaria esse livro para alguém. Nota 8 de 10. Mas, assim, voltando um pouco à minha crítica, um tempo atrás, eu não sei o que aconteceu comigo, mas eu fiquei doido pra ler Nietzsche. E aqui eu vou fazer uma denúncia. Porque aí eu comprei um box do Nietzsche que vinha 3 livros. E olha isso aqui. Cadê a minha câmera? A capa tem ali embaixo. Isso claramente foi feito por IA. Caralho, claramente. Fica aqui a denúncia contra a editora. Denúncia. Peraí, que tá muito escuro. Camelote. Fica aqui a minha denúncia. Vou anotar as notas. Cara, eu acho que eu não consigo. Mano, eu me estendi aquele momento, basicamente foi o que eu achei do livro, né? Do que ele quis transparecer no livro, assim, que eu... Enfim. Então, eu já tinha me estendido bem. Mas, então, vou pegar pra dar nota. Eu dou um... Assim, pela boa discussão, velho, eu dou um 6,5, velho. Eu achei meio fraco mesmo, assim... O meu nem vou me prolongar, velho. Eu vou falar assim, ó. A história, no começo, é bem tediosa, mas ela te passa a sensação genuína de raiva, porque, pelo menos, tipo, na hora do velório da mãe dele, você fica, ok, tá, beleza, tipo, o cara, ele é só uma pessoa que teve muito contato com a própria mãe e tal, compreensível. Mas depois, como vocês, tipo, foram passando que era, né, todo o contexto absurdista, e o cara era, tipo, só um passivo escroto, e você fica, tipo, mano, não dá pra aguentar esse maluco. Aí chega no final e a gente, tipo, por mais que seja, né, teve todo aquele, né, quem fala que ele foi julgado pelas maneiras erradas, é meio prazeroso ver ele se fudendo.
Mas sei lá, eu acho que, assim, pela escrita ser fluida, por mais que a historinha no começo seja bem xoxa, me irritou um pouco, assim, mas no final é um final bom, eu também daria um 6,5 pro livro, velho, na moralzinha. Tipo, assim, não recomendaria pra uma pessoa que tá, tipo, começando a ler livros, ou, tipo, começando com a cultura de leitura, mas pra gente que já tá mais um pouco acostumada, até que é um livro ok, eu acho, na minha opinião, é um livro ok. Ele faz você passar o sentimento que ele quer que você tenha ali no livro, tá ligado? Tipo, não o sentimento do protagonista, mas das coisas que acontecem ao redor dele. Pra você julgar também a porra do protagonista. Por mais que eu acho que não tenha sido o que ele, tipo, propositalmente queria, sabe? Acho que ele só queria demonstrar o ponto de vista dele das coisas. Chato. Chato. Eu vou puxar o gancho aqui das pessoas que começaram a ler livros, mano, porque pra mim foi o primeiro livro que eu li. Então, tipo, eu vou já começar por aí. Tipo, eu achei a escrita interessante, porque eu consegui realmente entender o que estava sendo escrito, a ideia que estava passando. Então, pela escrita em si, tipo, eu acho que, tipo assim, é muito bom. E eu O cara tira de letra, tá? Isso. Aí, mas em si, a filosofia do livro, eu não sei se a proposta é realmente, tipo assim, só deixar você puto mesmo, por deixar puto, tipo assim, é isso, vai pegar esse negócio e, tipo, vai queimar depois, tá Vai ligado? enfiar no cu. De Ou raiva. se é, tipo, realmente uma certa falha mesmo na crítica que talvez teria no livro, porque eu acredito que deve ter, não sei se rola esse negócio do livro passar totalmente sem crítica, acho que não faz nem sentido. Mas eu acho que a crítica em si que está impressa ali, tipo, tem uma certa, tipo, deficiência. Então, por isso que eu tiraria uns pontos. Então, eu daria um 8 ali, eu acho. Né? Ô, Landinho, muda minha nota de 6,5 e coloca pra 7, porque pelo menos o livro é curtinho e dá pra ler rapidinho. Isso já é um ponto. Já. Definitivamente esse é um ponto positivo. Acho que a Ruth saiu. Eu acho que eu achei o livro um pouco enrolado, na verdade. Demorou muito para acontecer. Tudo bem que a proposta do livro é essa, passar que ele é uma pessoa que se conforma com tudo e tal, mas na hora que ficou bom o negócio, acabou. Aí eu não gostei. Eu vou dar 4. Achei meio... O livro não gostou, acabou. Eu acho que ele quer ter mais coisa. Realmente. E a sua nota, Letícia? Tem continuação? Tem continuação? E revolta. Pra mim só gerou revolta. Ruth, perdão, eu não ouvi sua nota? Eu também não vi. Desculpa, eu cortei, Ruth. Perdão, Ruth. 7? 4. 4. Guilherme, qual que é a sua? 8. Beleza. A Letícia falou da parte do cara batendo na mulher. Vou parafrasear a parte do livro aqui, que foi, refrescos, tá? Aqui, Raymond hesitou, olhou para mim e deu uma tragada no cigarro. Nesse momento, o guarda lhe deu uma bofetada com toda a força em plena cara, com o estado surdo. Eu escrevi assim, traga os refrescos. Mano, eu falei, isso! No meio do meu trampo, minha chefe falou, o que você tá fazendo? Eu falei, nada. Não. Refrescos. Faltou eu? Falta você e o Campos. Mano, e o Landinho, né? basicamente. Falou?
Eu falei. 6,5. 6,5. Ó, Deus me livre. Ou você tá nota quebrada, ou é 6 ou é 7. Isso aí. Ah, então vai pra 6, velho. Ó, pra mim, é um livro que, tipo assim, quando eu terminei de ler, eu acho que é um livro que você precisa de um tempo pra digerir. Tipo, você vai pensando no que você acabou de ler, você vai analisando toda a situação, e eu acho que ele vai ficando... É um livro que a leitura ela se torna mais interessante, e o que você leu começa a ser mais legal, tipo, conforme você vai pensando naquilo, concorde ou não, porque você vai tirar suas interpretações daquilo que você leu. Acho que a proposta, né, de livros filosóficos normalmente é essa. Então, a primeiro momento, quando eu terminei de ler, eu daria um 7,5. Depois de, tipo, ficar uns dias matutando o livro, pesquisando sobre interpretações do livro, até tirando minhas próprias interpretações, mano, eu acho que isso sobe pra tipo, um 8,5 fácil, 8,5, 9. Pra mim, eu gostei bastante porque o livro, ele faz isso, né? Ele provoca esse tipo de análise, esse tipo de pensamento, né? Você não é um livro que você termina de ler e foda-se. É um livro que você fica pensando aí num tempo. Você fica, tipo assim, caralho, mano. Por quê, tá ligado? Por que esse cara, tipo, agiu dessa forma? Por que ele matou o árabe? Por que ele não aceitou tipo, não aceitou alegar insanidade, tipo, os papos do advogado, por que ele não aceitou Deus, por que ele é tão sincero, mano? Tipo, é um bagulho que incomoda, mano, ele é sincero o tempo todo, ele não faz questão de mentir só pra gerar uma aprovação, tipo, por exemplo, igual a Marie, por exemplo, quando a galera começa a achar esquisito o fato dela ter aceitado casar com o Meursault, mesmo ele falando que não amava ela, é uma hora que a Marie fica em choque, porque ela percebe que a galera não... Que tipo, a galera não viu isso com os bons olhos, ela tenta se justificar ali. Ela fala, mas estão me confundindo. Ela é uma personagem que não é tão extrema. E você começa a se questionar sobre isso tudo, e eu acho que isso faz parte da experiência do livro. E pra mim, eu acho que isso vale a nota 9. Exatamente, outra coisa que gera estranheza, né? O fato dele não fazer isso. Miguel. Inclusive, isso eu comentei com a Letícia, que eu ia pesquisar, acabei não tendo tempo. Quando eu terminei de ler o livro, eu falei assim, pô, eu vou pesquisar para ver se tem algum estudo psicológico sobre o estudo de caso do personagem, para ver se a galera normalmente da psicologia classifica o Meursault como autista, como psicopata, como sociopata. E eu achei que, tipo, que eu acho que deve ter algum estudo que provavelmente faz um estudo de personagem. Ah, deve ter com certeza. Então, essa parte mais de psicologia eu não cheguei aí atrás. Eu acho que não tem, porque o livro não se propõe a isso. É um livro que você precisa muito ignorar essas partes para pegar só o que ele quer expressar ali desse ponto filosófico, sabe? Não sei se chega a ser uma ilha filosófica ou o que. Ô Nando, mas eu acho que por ser muito grande a obra, tipo, mesmo não sendo a proposta, o pessoal pega e faz, tá ligado? Então provavelmente deve encontrar, se procurar, assim. Eu acho que não. Dá pra achar, mas eu acho que não, porque o pessoal não quer ir pra esse lado. Acho que é. Peraí, deixa eu ver aqui. Faltou. O Lego não vai falar nada? O Léo não tá aqui. O meu Olê, você tinha feito uma intervenção perguntando sobre aquela questão, né, do pessoal não ter gostado muito das paradas que ele falou lá na época, enfim, isso depois até que lançou o livro e tal. E aí eu só não tinha falado porque eu já tava me estendendo pra caralho aquela hora. Mas aí só falando, tipo assim, ele parou, tipo assim, ele meio que
ele saiu do debate público sobre colonialismo em 46, quando ele soltou alguns artigos lá, né? E basicamente ele equipara a violência, né, do colonizador e do colonizado, e aí o pessoal ficou puto ainda mais porque tava um movimento assim no mundo todo de descolonização, e aí, tipo assim, o pessoal até ficava zoando ironicamente sobre isso, como se ele fosse muito humanista, tá ligado? Mas, tipo, com aspas. Escrever. Exatamente, até mesmo, tipo, só que, assim, depois, né, tem os diários dele, né, ele escrevia também, e inclusive tem um bagulho que mano, eu fiquei mais puto, depois que eu, tipo assim, terminei o livro, eu fui pesquisar sobre o Camus, eu fiquei mais puto com o Camus, porque ele é de verdade, do que com o porra do personagem, tá ligado, que ele escreveu. Porque, mano, tem uma parada no diário dele que ele escreveu, porque basicamente as colônias indo-chinesas da França, enfim, elas conseguiram, né, sair da anexação da França e, tipo, ele meio que, em uma das cartas dele, ele escreve, tipo, que isso foi em 1940, né, ele escreve que, tipo, o balanço dele foi que, ele tava assim, tipo assim, pra ele, quando os nazistas tentaram ocupar ali a França, e aí, tipo, quando os colonizados, né, ali das colônias indochinesas, tipo, se revoltaram, foram violentos contra os franceses, tipo, pra ele foi a mesma coisa, tá ligado? Ele escreveu, tipo, no íntimo dele isso daí, e, tipo, enfim, agora já é público já e tal. Então, mas basicamente é muito esquisito ele ser colonizado. E aí, tipo assim, me passou muita impressão de que ele não tem, porra, ele tem uma bagagem muito fraca, assim, ó, parece, de tudo, assim. Parece que tanto de filosofia, como o Nando colocou, Nando colocou que no século XIX tinha Nietzsche, né, enfim, que é bem mais, tipo assim, parece bem mais completo do que, mesmo eu não tendo me aprofundado em Nietzsche, parece bem mais completo que a filosofia, essa filosofia do absurdo dele. E, tipo, e politicamente também, nossa, muito fraco, assim, ó, o Camus, velho. E aí, sei lá, eu passei a só não gostar do Camus e não, tipo, já não conhecia muito sobre a história dele. E o Meursault também, eu não gostei dos dois, mano. Pra mim, Mano, porra, uma paia os dois, mano. Não, tanto que o livro eu não achei ruim, de todo ruim, tanto que, pô, mas eu não tô falando do livro, eu tipo, odiei o Camus, assim, mas aí é ele. Agora, sobre o livro, eu só achei o livro entediante, achei que tem algumas partes que são muito repetitivas, assim, e por isso que eu até, tipo, dou uma nota mais positiva do que negativa, dou 6,5, assim, sabe? Mas, assim, e ele escreve realmente muito bem, e é o que ele faz desde pequeno, então é esperado, né? Mas, assim, sobre o personagem e o autor, nossa senhora, velho. Então, pra minha conclusão, novamente, eu coloco assim que aceitar esse absurdo pode romantizar a impotência, então, agora saindo totalmente do personagem, eu não gostei, eu acho que uma coisa que eu pesquisei um pouco do livro também é que o Camus, ele se inspirava um pouco a se opor ao pensamento do Dostoiévski, que eu não conheço muito, então não vou aprofundar. Conheço bem raso também, por mais que eu vi que ele tenta se opor, não vi aonde. Eu acho que ele acaba pegando algo ali realmente de Nietzsche, porque se ele estudou filosofia, no mínimo ele tinha uma bagagem, ainda mais porque França e Alemanha ele tá do ladinho, por mais que não tinha internet. Eu acho que ele tenta pegar uma bagagem de Nietzsche, porém ele para na metade. Por mais que ele está destoando, ele está mostrando um outro pensamento, ele não conclui esse pensamento dele. Eu acho isso, assim, até um pouco perigoso. E a minha nota, ela não vai ser só baixa, porque eu não gostei, mas eu senti que o livro, realmente, ele é muito datado, ele não é uma coisa que daria um debate tão... Como que é a palavra? Tão... Não é frutuoso, tão...
tão bom, até porque se vocês olharem aqui, parte da nossa discussão de hoje não foi sobre o livro em si, mas foi sobre a história do Camus e como levou ele a escrever o livro. Então, o Camus, não gostei dele, porém não vou levar isso como análise pessoal, mas a análise do livro para mim é 3. Eu achei realmente muito ruim e só não é mais baixa porque a escrita realmente é fluida, ele escreve muito bem e essas partes chatas, que eu até brinquei que um capítulo é um clipe do Backstreet Boys, porque isso vem a um contraponto para depois que ele tá na prisão. Esse dia a dia, essa rotina para ele, depois ele viu que era tudo. Então, por mais que falando assim, eu vou para um outro lado, mas eu acho que deu para vocês entenderem do que eu quis dizer tudo. Então eu coloco aqui nota 3. Muito bom, Nandola. Ô, Nandola, só fazer um adendo numa parada que você colocou. Você comentou sobre o Dostoiévski, né? Assim, eu não sei se necessariamente iria aparecer alguma coisa relacionada nesse livro, porque eu sei que, assim, dei uma olhada e eu vi que parece que o Ciclo do Absurdo tem mais livros, assim, não sei quantos exatamente, se não me engano são 2 ou 3, e aí talvez apareça alguma coisa nesse sentido nos outros livros, mas aí, enfim, não tem muito interesse também, pra ser honesto, em procurar. Mas, eu vi que no Brasil poucas obras deles do Camus foi traduzido e assim, eu justifico, eu não tenho interesse de consumir mais cara, não. Talvez o mito de Sísifo eu gostaria mais de me aprofundar, mas justamente porque eu sinto que ele humaniza esse conto grego, ele traz para uma atualidade, porque ele era dos anos 40, não dá para colocar a atualidade de hoje, mas conversa ainda, apesar de também ter pontos negativos com isso. Eu pesquisei rapidinho aqui por cima se tem alguma análise clínica. Eu mandei lá no grupo dois artigos que eu vi, um artigo em inglês, outro em português, que classifica de 2 formas diferentes o Meursault. Um com a síndrome de Asperger, que é o artigo em inglês, que o título do artigo é O Estrangeiro de Camus e a primeira descrição de um homem com síndrome de Asperger. Que a conclusão dele é que ele, de fato, tem o autismo. E um outro que é da faculdade de Uberlândia, se eu não me engano, que é estudo numa matéria de psicopatologia, que classifica ele como transtorno de personalidade esquizoide, que diferente do sociopata, que ele é frio por motivos de manipulação, a pessoa que tem transtorno de personalidade esquizoide, ele age dessa forma por indiferença, que é basicamente o caso do Meursault. Então, existem estudos clínicos a respeito dele. Interessante, eu vou pegar pra dar uma olhada. Mais um ponto aqui. Eu acho que a véia transfóbica do Harry Potter aprendeu muito bem fazer nome com o Camus, porque o nome do cara é Meursault, e Meur, até onde eu sei, em francês é a pronúncia de morte, e eu tô inventando aqui agora que Sou é sal, então ele matou o cara na praia, e é isso. Fez escola. O Meursault é idiota, se eu não me engano. O Sou Ô, Nandola. Manda. Eu não sou tão conhecedor de Sartre nem nada também, porque nunca me aprofundei, mas quando eu tava pesquisando sobre o Camus, né, enfim, a relação dele com Sartre, assim, eu vi algumas posições do Sartre que ele defendia, né, a independência dos argelianos e totalmente, e ele deixava publicamente também que ele queria que a França se fudesse nessa, assim, tá ligado? Então, porra. Eu não sei muito disso, eu sei que no cu do Camus, velho. Que o Camus, ele era meio anti-revolução, então ele vivia muito esse negócio do conformismo. Ele era muito conformista, velho. Ele era extremamente conformista, velho. É muito esquisito. Olha, peguei pra me envolver com ferramenta. Eu falei, e o Nando não gostou da minha nota, ele tava me censurando. Eu falei pra ele, minha nota é 6,5, porque 6 é pouco e 7 é demais. Então 6, eu falei que 6,5 não pode, ou é 6 eu coloquei essa daí também, Léo, mas aí também fui censurado, eu joguei pra 6. Não, aqui nós é contra a censura, mano. Ixi. Sinto muito, quem tá anotando a nota aqui sou eu, ou é 6 Não, o valor é 6. Eu só queria fazer uma pergunta muito importante pro Nandinho. Nandinho, valeu a pena os R$15 gastos no livro? Nem um pouco.
comprou o livro? Você comprou o livro? Ele comprou de nerd, ele comprou de burro. Mano, ele deu dinheiro. Nossa, não. Negativo, porque eu testei com o próximo livro, que é A Batalha do Apocalipse. Eu falei, vamos ver se é isso mesmo, porque também tava baratinho, tava 13. No Kindle, se você coloca pra alterar o cartão, ele compra automático. Aí eu comprei a Batalha do Apocalipse também. Como é verdade? Tava 13 reais, eu acho que a Batalha do Apocalipse. Mano, eu pirateio mesmo. Eu pirateio mesmo. Ô, Nando, compra pra mim também físico, que eu tenho a saga inteira, só falta o Batalha do Apocalipse. Ah, sinto muito. Inclusive, eu sei que é uma saga. O cara, além de censurar... Muito bom. Mas eu acho que uma coisa interessante. Isso aí, Letícia, foi adaptado para um jogo chamado God of War, do PlayStation 2. Verdade. E aí no pós-crédito do livro do estrangeiro aparece: a esposa do Tcheco irá retornar em O Conto de Sísifo. Caralho, aí pega essa investigação. Caminho Universe. É o Stephen King da filosofia, mano. Uma coisa interessante desse vídeo que a Letícia mandou também é que rolou o QI, né? Na publicação desse livro aí, senão nem tinha repercutido tanto pelo jeito, velho. Rolou o QI dos amiguinhos lá que trampavam no lugar, velho. A gente tem relevância aqui, né? Então publica aí, velho. Caralho, tudo foi gravado. Eu tenho uma sugestão pra você encerrar. Vai todo mundo saindo da cal um a um, até que fica só você sai, tipo, tulam, acabou. Ah, que pois é. Não, então peraí, você faz o corte, vamos e depois você corta isso no vídeo lá e aí a gente sai. Ó, primeiro a gente vai fazer as coisas do próximo livro, aí depois a gente faz o encerramento que o Nando falou, beleza? Ou joga tudo bruto mesmo, dane-se. É só pra gente. Mano, ó, eu não sei quanto que é isso no Kindle, só que o que acontece, todo dia eu tô lendo o Harry Potter e a Língua do Príncipe e os capítulos são, no Kindle fala que é meia hora mais ou menos, só que eu sei que essa métrica também é baseada na minha velocidade de leitura. Eu leio tranquilamente um capítulo de Harry Potter por dia, essa meia hora de leitura por dia, indo e voltando de ônibus. Então, como eu falei, eu não sei mensurar o quanto que isso ia ser em página. Mas isso é um... Como eu falei, fez a matemática aí dos capítulos de Harry Potter. O livro, ele tem vários pontos cronológicos, né? Que o Ablon, ele vai e vem na história cronológica dele, né? Na linha do tempo dele, que é o passado dele, contando a história dele como anjo renegado, e o presente dele como anjo renegado também, como tudo isso tá hoje em dia, né? Eu não lembro muito bem se eram muitas quantidades de páginas, né, por tempo, assim. Eu acho que era. Porque, se eu não me engano, por exemplo, quando ele tá no passado, eu vi uns 3 capítulos, eu acho, só falando dele como ele, né? Não vou entrar em muitos detalhes aqui pra não dar spoiler. Então, eu acho que era um pouquinho grande. Mas o livro tem capítulos, assim, ele tem pontos que dá pra gente chegar, tipo assim, ler até aquele título ali, tá ligado?
Eu acho interessante não colocar por página, justamente por isso. Tem gente que tá lendo no Kindle, tem gente que vai ler físico, e ainda assim o PDF ele acaba variando esse negócio de página, então vai ficar um pouco bagunçado. Eu acho legal a gente colocar capítulo. Assim, sim. Eu acho que é isso, Eu acho também. Ah, tá. Vocês estão. Ah, tá. Agora eu entendi o que vocês falaram de 10 páginas por dia. Tipo, 10 páginas. Eu achei que era tipo 10 páginas na semana. Perfeito, dá pra dar uma analisadinha. A gente pode fazer isso agora, na real, pra gente já ir marcando. Mano. Alguém tá pro nosso. Eu tô tentando abrir aqui também. Ô, Nando, compra físico pra mim, safado. Eu vou te passar o dinheiro. Ah, você vai passar o dinheiro? Então eu compro. Porra, é óbvio. Agora. Eu achei que você tava de meme de compra sem querer pra mim também. Não, tô falando sério, eu quero o livro, pô. Assim, passa seu endereço pra mim. Passo. Aí eu mando entregar aí. Ou se você quiser entregar aqui, eu te entrego depois. Eu trabalho no office. Não. Vou mandar direto pra cá. Boa. Agora, ô Léo, me tira uma dúvida, cara. Não, você me tira uma dúvida, Léo. Dá o cu não é gay, pode ficar em paz. Obrigado, não tô brincando. Mas assim, o livro, ele. Quantos livros que são, tipo, no total dessa paradinha aí? Não, a Batalha do Apocalipse é um isolado, ele é a história principal. Aí tem um spin-off dele que entendi. Entendeu? Então o restante é filler. Não, é spin-off, é canônico, só que. Tipo assim, nós vamos ler ele. Mas é bem legal, bem interessante. Entendi. Qual que é o nome do livro? É Batalha do Apocalipse. Pô, deixa eu fazer uma pergunta honesta, tava gravando mesmo? Tava. Caralho, agora eu tô com vergonhinha. Eu não sabia que tava gravando, mano. Eu tava só metendo uns esculachos aqui, tá ligado? Num caminho. O primeira reunião vai ser o primeiro capítulo, fé. Eu acho que 2 semanas um tempo legal. Eu acho que sim. Dá. Dá. Depende da semana. Isso que é foda, mano. Depende da semana. Normalmente dá. Até o assim, pior que tá eu acho que inteira branca. Pra uma semana ou 2? Mano, acho que 2 semanas seria melhor, porque, assim, não sei vocês, mas eu tenho que ler bastante coisa em paralelo, assim, aí às vezes é foda, dependendo da semana. Eu também tô tendo que ler algumas coisas do trabalho e tá... Eu ia até falar pra gente poder ver um horário melhor, porque eu não consigo 8h30, tá ligado? Eu acho que isso é de boa da reunião, a gente conversa no grupo, mas... Peraí, qual que é a ideia? Só pra eu botar. Presta atenção! Beleza. Não. Pera aí, não, mas aí você tem que ver quantas páginas tem o capítulo 3. Tá. Dá quantas páginas? Se você ler 3, aí separa. 200. Nossa, esse bagulho tá muito passado mesmo. Deixa eu abrir aqui o Kindle, que aí eu consigo. Eu vou abrir no celular. Eu tô tentando abrir aqui no digital e eu não tô conseguindo. Eu acho que ver por porcentagem é interessante. Eu vou descobrir se tá no meu Kindle agora, na real. Tá. Chegou. Eu leio no Play Livros, velho. Eu sou criminoso, tá? Mano, eu li muito no Play Livros, inclusive. Eu li os livros do The Witcher, que são livros muito legais, mano. No Play Livros. Eu acho que encontrei. É 31% do livro, mano. Eu acho que é bom, velho. Não, pera, não é não. Eu tô vendo errado.
O final do 2 é 58% do livro. Nossa. Bastante coisa, parece. Não, mas não, peraí. É o que tá dentro do 1, no caso, né? Não, pera, eu tô indo lá pra frente lá. Ó, posição 3.243 de 17.045. 20% do livro, aqui pelo menos no meu, dá 140 páginas. Tá bom. Acho que tá bom pra adoçar. 20% do livro. Eu tô tentando ver aqui direto no aplicativo do Kindle, não sei se online é diferente, com certeza é, porque tá tudo pequenininho. Acho que é isso mesmo, velho, tá bom. Praticamente o livro que a gente lê hoje. Se a gente matar 20% do livro em 2 semanas, esse livro vai demorar menos tempo do que eu achei que demoraria, sendo bem honesto. Não, é o que eu falei, essa quantidade de página é só um pouquinho maior do que o livro do estrangeiro, e a gente conseguiu terminar. E convenhamos, essa leitura provavelmente é menos densa que o estrangeiro e provavelmente vai ser mais, com certeza. mais fluida. Provavelmente vai ser melhor, né? Porque, né? Não precisa de muito também, né? Ô, Lelê, qual capítulo que você falou que é pra ir até? O nome? A Terceira Guerra? Vou anotar aqui que eu vou esquecer. Tenho certeza. É até o capítulo 2. Como você viu, o terceiro capítulo ali, ó. Termina o local, certo? Anota, Léo, anota. Já vou passar a informação. O autor desse livro, ele é amigo do Jovem Nerd do Azaghal e tem um Nerdcast inteiro só sobre esse livro. Então vale a pena. E o livro é BR? Uma outra coisa. O livro é BR. Uma outra coisa interessante. Eu já ouvi falar dele, eu não sabia que era BR. Sporrer, sei lá o nome dele. Mano, sabe o que eu achei curioso? A gente tem de 10 livros, a gente tem 2 livros na lista que a autora nasceu em colônia francesa, velho. Não esperava. Não Quais sabia. os livros? O Albert, o estrangeiro? Então, e o que eu indiquei, que é Os Condenados da Terra, do Frantz Fanon. Só que aí ele vai por um lado um pouquinho diferente. Entendi. Doideira. Uma observação sobre o Batalha do Apocalipse, pros que gostam de RPG, é que tem um RPG próprio desse universo dele, tá ligado? Todo feitinho, prontinho pra jogar. RS. Uma outra dúvida. RS. Eu queria saber de vocês, porque eu já conversei com a Letícia isso. Pra vocês, tipo, dos livros que estão na lista, quais que vocês estão mais curiosos pra ler? Tipo, obviamente, fora a sugestão de vocês. Droga. Eu falei em Cal ainda. Eu não lembro todo. Cara, eu vou falar que eu tô curioso pelo do Nandola, porque ele já tinha me indicado há muito tempo e eu não li. Eu nunca li. Você indica esse livro pra todo mundo. Não, eu indico o Não Sobrou Nenhum. Exato, esse mesmo. Mas não foi você que colocou na lista? Foi a Tatá. Porque você indicou pra ela. Mano, você não mudou sua indicação, gente? Mano, você não mudou sua indicação ainda? É o Médico e o Monstro? É o Médico e o Monstro. Eu lembro que você falou que tava pensando em trocar. Não, falei não. Os 2 que eu estou mais com vontade de ler, realmente, é o Médico e o Monstro e Eu, Robô. O que eu quero é o Médico Monstro e o Robô também. Eu queria ler o do Gui. Esse daí. Eu queria ler o do Gui, o Verônica Decide Morrer. Mano, ninguém quer ler meu livro, mano. Tô muito triste. Ninguém quer ler meu livro, isso que eu senti agora, velho. Nossa, Lê. Caralho, mano. Ô, Campos, mas ninguém queria ler meu livro também, mano. Acabou de ninguém querendo. Ninguém queria ler meu livro e todo mundo da Laura, mas ela foi lá e mudou. Quem colocou o Não Sobrou Nenhum? Fui eu. Não, foi a Tatá. Cara, eu peguei uns livros emprestados da Agatha com a Tamara e eu acabei de olhar aqui, só de lance, e eu acabei de ver que eu tenho ele, mano, físico. É isso. Tome. Talvez vocês achem a edição antiga também, que era o caso dos 10 negrinhos. Mas aí mudaram porque negrinhos, né? Posso ler a sinopse do meu livro pra ver se vocês animam um pouco de ler o meu livro?
Aqui, ó, coração satânico. Faz a propaganda, vai. Gente, ó. Ok, Coração Satânico é sobre um detetive particular, Harry Angel, contratado pelo misterioso Louis Cypher, não sei se é assim que fala o nome, para encontrar o cantor desaparecido Johnny Favorite. A investigação mergulha o detetive em um submundo sombrio de magia negra, voodoo e assassinatos, revelando que o caso é muito mais pessoal e infernal do que parecia, como um reviravolta chocante envolvendo sua própria identidade. É isso. Mano, assim, eu tenho uma sugestão, é porque, mano, eu acho que ninguém quer ler meu livro, velho. E aí eu tenho uma sugestão de um livro que eu trocaria, que eu sei que é mais tipo de gosto geral, assim, que eu nunca li. Não. Eu acho que o legal era sair da zona de eu também. Exatamente, a saída da zona de conforto. Eu tô gostando do livro do Luiz, eu adorei a resenha. Tá bom. Não, pode ficar em paz, mano. Eu acho da hora de que indicou. Eu acho que terminando esse, você indica outro. O outro, eu já vou adiantar, então, dar um spoiler. Que vai ser o Mochileiro das Galáxias. Eu tava pensando esse eu morro de vontade de ler, tá? Pô, achei fofo o nome, achei fofo. Eu sei que a sua mulher tem coleção de livro aí, ou você vendeu, Letícia? Eu imaginei que a maioria de vocês já tinham lido. Eu nunca li. Eu tenho o primeiro livro, você quer o primeiro livro pra você? Vai ficar Pô, mas aí todo mundo já leu, velho. É foda. Nossa, eu vou meter o próximo livro de Game of Thrones que eu tenho que ler, mano. Porque minhas recomendações todas são feitas pra mim mesmo, tá ligado? Uma pergunta, se a gente sugerir livros de tipo saga de livro, tipo, a regra a gente sugere o primeiro livro, e aí quem tiver interesse em ler os outros, lê por fora, e é isso aí? Pô, mas se o terceiro for melhor? Tô zoando. Eu acho que saga mano. Eu indico o terceiro. Gente, eu acho que saga não é o ideal. Eu acho que não é o ideal recomendar saga. A não sei que tem uma saga que você quer muito ler em conjunto, ver com o pessoal. Aí passa o primeiro. Se o pessoal empolgar, coloca um segundo ali em alguma outra sessão, dá um intervalo, né? Pra não ficar livre de uma pessoa só. E se todo mundo leu, acabou. Se quiser, continua fazendo. Pô, eu tenho uma dúvida. Pode indicar mangá? Não. Frei, pode. Sem figuras. Pode? Sem figuras. Pode indicar mangá? É literatura, né, mano? Deixa de ser livro. Gente, o Campos vai indicar One Piece, não dá bola, não dá bola. Não, pelo amor de Deus. Ô, Nando, para de dar spoiler. Sem figurinhas. Pode indicar One Piece? Tinha mangá do estrangeiro também, pô. E aí? Tinha mangá do estrangeiro. Ah, mas não é foda, né? Não, mas... Eu vou sair também. Gente, vamos fazer o esqueminha então, gente. Vamos falar uma frase feita ou só sair? Não, eu perguntei se a gente ia, eu não quero falar, é uma vergonha. Putz, Catapimba! Tá bom, né? Desejo a todas inimigas vida longa. Tá bom. Mano, pau no cu do Caminho, ele defende colunos, velho. Esse vai Corinthians!